Oi, mais um vídeo da série Paula Responde. Recebi essa mensagem e achei ela bem interessante, vou compartilhar a resposta dela aqui com você nesse vídeo. Paula, como ser uma pessoa mais confiante? Não consigo deixar meu medo de lado e sinto que muitas vezes paraliso. O que você acha que posso fazer para melhorar esse meu jeito de ser? Então, vamos lá. Como está no título desse vídeo, a nossa autoconfiança é a habilidade primordial que está acima de todas as outras. Por quê? Tá cheio de gente aí que faz um monte de curso, que se dedica, passa horas, só que não consegue colocar em prática tudo aquilo que estudou. E eu começo a observar outras pessoas com muito menos cursos, com muito menos qualificação, tá ali se destacando, fazendo mais, executando mais. E essa pessoa muitas vezes fica travada por conta dessa autoconfiança que ela julga não ter. Nessa mensagem que eu achei interessante, porque a pessoa que me enviou falou: o que posso fazer para melhorar esse meu jeito de ser? Quem me escreveu essa mensagem, eu já falei com essa pessoa, já respondi. E qual foi o ponto que eu chamei mais atenção dessa pessoa? Para ela parar de olhar como essa falta de autoconfiança como sendo uma coisa dela, porque a confiança, diferente do que muitas pessoas pensam, ela é uma habilidade e como qualquer outra habilidade, se você se dedica um número de horas suficiente, se você se dedica, se você é persistente, você consegue adquirir. Eu gosto muito de dar um exemplo aí de violão. Se eu quiser aprender a tocar violão, o que vai acontecer? No começo não vai estar legal, só que à medida que eu vou me dedicando horas e horas e horas, vai chegar um momento que eu vou ficar muito natural, que eu pego o violão, simplesmente vou lá e toco. E com a autoconfiança acontece mais ou menos de maneira similar. Vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei a gravar vídeos, pra mim, eu tinha muita dificuldade de falar, de citar exemplos, porque eu tinha muito medo, era muito difícil. Por quê? Porque não era um processo natural pra mim. Depois que eu comecei a gravar, mesmo com medo, o que foi acontecendo? Foi se tornando uma coisa mais fácil e automaticamente eu fui me tornando mais autoconfiante. Então a primeira coisa é parar de achar que autoconfiança é dom, porque não, a gente constrói autoconfiança à medida que a gente vai se dedicando horas e horas e horas. Não sei se você tem carteira, mas quando a gente tira a carteira para dirigir, no início a gente não tem confiança de dirigir, a gente dirige durinha, assim, com medo do que vai acontecer. E o que acontece? Quanto mais a gente vai dirigindo, mais confiante a gente se torna. Então, a primeira coisa é assumir, olhar um pouco para você, para sua vida e se perguntar: eu estou me dedicando o número de horas suficiente para me ficar boa nessa habilidade? Tem até um livro que chama Foras de Série, Outliers, que é o nome do livro. Ele foi escrito pelo Malcolm Gladwell. E o que esse escritor fala? Que para você ser mestre em uma habilidade, para você ser assim o destaque total, para você ter uma maestria em determinada coisa, você precisa se dedicar 10.000 horas, é a regra das 10.000 horas. Se você buscar aí no YouTube, depois você acha uma complementação sobre isso. Mas de forma mais resumida possível, é o seguinte: a gente tem que se dedicar, em média, o cálculo dele é 8 horas por dia por 4 anos, para você se tornar mestre na habilidade. Então, às vezes a gente fica querendo buscar atalhos, buscar uma forma mais fácil de conseguir as coisas, já querer ter autoconfiança de cara naquilo que a gente vai fazer. Nos meus atendimentos mesmo, eu sempre prezei no início por, assim, atender o máximo de pessoas que eu pudesse, porque eu sei que quanto mais pessoas eu atendo, mais confiante para atender eu vou ficando. Tem pessoas que querem iniciar uma carreira cobrando valores exorbitantes, aí não consegue uma quantidade bacana de clientes. Isso aí causa o quê? Causa uma falta de autoconfiança, porque a pessoa fica com aquele déficit ali, com aquela dificuldade de atender. Então, eu sempre prezo qualquer habilidade que eu vou adquirir por ter muitas horas, muitos quilômetros rodados, que eu costumo falar. Então, primeiro ponto foi esse: olhar para a autoconfiança como sendo uma habilidade passível e necessária. Você precisa repetir, repetir, repetir. Se você não se sente segura para atender, para executar a sua profissão, você tem que fazer mais. Procure, abaixe o seu orgulho um pouquinho. Se precisar, faça alguns pro bônus do ponto de vista assim, cobre um pouco mais barato no início, até você adquirir essa confiança.
depois você vai caminhando, 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 até o ponto que você se torna mais confiante. Então, esse período inicial de qualquer habilidade é entrar em ação, mesmo com medo. O Mário Sérgio Cortella, ele fala muito a questão da coragem, que nessa mensagem que eu recebi tá escrito que eu sinto que não consigo deixar meu medo de lado e sinto que muitas vezes paraliso. Essa questão de achar que o medo um dia vai passar, ele não passa. Todo mundo sente um medinho lá no fundo. Quando eu vou começar a gravar um vídeo, quando eu vou começar uma live, eu também sinto um pouquinho de medo. Mas assim, ele fala que o que é a coragem? É você entrar em ação apesar desse medo. É você ter essa visão diferente da confiança, da coragem. Então, são habilidades que quanto mais você faz, mais autoconfiança você vai ter. Se você não está se sentindo autoconfiante para fazer determinada coisa, é meio contraintuitivo. Mas quanto mais você faz, mais autoconfiante você se torna. E o que acontece é que muitas pessoas não conseguem lidar com o desconforto. Ela gosta de ficar somente ali na zona de conforto dela e quer achar as coisas prontas. E isso não acontece. Eu falo porque realmente não acontece. Você precisa de passar por um período de desconforto. Lembra aí da direção, quando estou aprendendo a dirigir. No começo não é desconfortável, depois vai se tornando cada vez mais fácil. Então, a questão seria entrar em ação e fazer repetidas vezes justamente aquilo que você não se sente preparada. E tem um segundo ponto também, que é a questão do diálogo interno. Como que anda o seu diálogo interno? Porque você tem que fazer um controle, começa a se observar o que você fala para você mesma. Quando você olha no espelho, você tem uma oportunidade de falar palavras fortalecedoras para você, porque tem muita gente que fica com diálogo interno assim, não, isso aqui não é pra mim, eu não sou capaz. Se você ficar com esse tipo de diálogo interno, com certeza você vai reabastecer mais a sua falta de autoconfiança. Então, esse controle do diálogo, se você quer se aprofundar nessas questões de autoestima também, dá uma procurada na bibliografia da Louise Hay. Ela é uma escritora que trabalha muito questões de autoestima e vale a pena para quem quer se aprofundar. Já li alguns livros dela e realmente são muito bons. Ela tem algumas afirmações e à medida que a gente vai afirmando, a gente começa a entrar nessa vibração de mais autoestima, de mais autoconfiança. Então, é uma opção para quem quer se aprofundar um pouco mais nessas questões. E tem uma estratégia que eu quero trazer para você hoje, para você aumentar a sua autoconfiança, porque tem alguns momentos, principalmente nós mulheres, tem algumas fases dos nossos ciclos que a gente se sente um pouco mais para baixo, um pouco mais desanimada. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todas as mulheres, porque a gente tem esses nossos ciclos. E é uma coisa que eu sempre faço quando eu me sinto um pouco mais para baixo. Eu sempre mantenho uma carta endereçada para mim mesma. E o que eu coloco nessa carta? Eu tento sempre descrever todos os obstáculos que eu já superei, todas as minhas conquistas, mesmo que conquistas que eu não uso mais hoje. Por exemplo, a minha graduação, meu mestrado, meu intercâmbio, eu sempre coloco, mas não coloco somente conquistas de diplomas, não é só esse tipo de coisa. Eu coloco situações difíceis que eu achei que eu não ia superar, que eu superei. Eu coloco coisas boas que eu tenho na minha vida, eu coloco as pessoas que eu amo que estão comigo, as possibilidades que eu tenho de aprender, de estudar, cursos que eu já fiz que fizeram uma grande diferença, oportunidade de leitura de livro. Porque quando você tá naquele momento ali sem autoconfiança, meio para baixo, você pegar uma carta que você mesmo escreveu, a minha carta, eu começo ela assim: olá, Paula, tudo bem? Espero que sim. Espero que você melhore depois de ler essas palavras. Eu vou descrevendo várias coisas que eu já conquistei e aprendizados que eu tive. Isso aí segura muito e melhora muito a nossa autoconfiança, porque quando a gente está nesse momento de meio incerteza, a gente tende a querer se comparar com outras pessoas. E assim, eu penso que a gente tem que se comparar sempre com a gente mesmo, com quem você foi ontem e com quem você é hoje, tudo que você foi crescendo, porque dessa forma você consegue segurar um pouco mais a sua autoconfiança. Então a mensagem de hoje era essa, o resumo: olhar sempre para autoconfiança como sendo uma habilidade. Se você não está autoconfiante o suficiente, repita mais vezes aquilo, persista. Eu gosto sempre de trazer a questão da J.K. Rowling, que é a escritora do Harry Potter. A J.K., ela tinha essa história do Harry Potter, que hoje é o best-seller mundial, conhecido em todos os países, Harry Potter.
Ela bateu na porta de 12 editoras e tomou 12 nãos na vida dela. 12 pessoas falaram para ela que o trabalho dela não era bom o suficiente, antes dela achar uma editora que resolveu publicar a obra dela. E toda vez que eu tô desanimada, eu penso muito nisso, que às vezes a gente só não achou a porta certa para bater ainda. E quando eu tenho uma coisa muito forte dentro de mim, eu sempre levo isso, que eu não aceito esse não como resposta. Eu vou sempre buscar uma porta que vai aceitar a ideia, porque sempre tem. Eu acho que a questão do fracasso na vida das pessoas, ela tá muito mais relacionada com a sua capacidade de desistir, porque a gente tem a chance de desistir ou de tentar até alguém resolver abrir a porta pra gente. E o segundo ponto, então, para finalizar, é o diálogo interno. Quando você tem um diálogo interno bom com você mesma, quando você cuida dessas palavras, quando você se afasta de pessoas que querem só te colocar para baixo, você se torna também uma pessoa mais autoconfiante. E para fechar a carta, que é a ideia de escrever para você mesma, para você ler naqueles dias que você não tá com a autoconfiança tão bacana, que você tá um pouco desanimado. Então, era isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se ele te ajudou, deixa o seu like aqui, encaminha para algum amigo que também precisa de ouvir um pouco sobre essas questões de autoconfiança, que eu tenho certeza que ela também vai ficar feliz, porque eu sozinha não posso, só que com a sua ajuda, com essa parceria, com essa rede de mulheres extraordinárias que tem sido formada, a gente consegue levar essa autoestima maior para as mulheres, empoderar mesmo nossa classe, nosso sexo feminino aí, que é tão incrível, tão maravilhoso. Um abraço para você, fica com Deus, tchau, tchau.